Seja muito bem-vindo, aprovado, aprovada. Nós estamos na AproveiCast hoje, e hoje em um formato diferente. Hoje eu tô sozinho, tá? Hoje eu tô sozinho, mas os professores estão assistindo aí junto com vocês de casa. E a gente tem um convidado super especial, um convidado que eu vou falar pra vocês. Deixa eu fazer suspense, né? Apesar que eu não tenho muito tempo pra fazer suspense não, né? Melhor falar logo. Turma, hoje eu estou aqui com o Guilherme. Tá? Guilherme é um convidado que já há muito tempo antes desse projeto iniciar, eu tinha muita vontade de bater um papo para ele poder contar a história dele para nós, porque a gente conversa fora daqui, só que a gente também, né, não sabe tudo. Então a gente trouxe ele aqui para poder deixar registrado um pouquinho da história dele. Então, ele para você que quer entrar no mercado financeiro, que já está no mercado financeiro e quer crescer, então você está falando aqui com a pessoa certa. É o Guilherme. Ele trabalha hoje em segmento de alta renda no mercado financeiro. Então tem uma expertise gigantesca, uma experiência gigantesca que vai contar pra gente hoje. Seja muito bem-vindo, Gui. Boa, obrigado, Cleiton. Primeiramente, agradeço aí pelo convite. É uma honra mesmo estar aqui com você, participando aqui do Aprovei Banco. E vamos lá, né? Estou aqui meio tenso ainda, mas vou me soltar aí para contar minha história. Eu falo que a câmera ela assusta um pouquinho, mas depois a gente acostuma, cara. É isso Fica aí. tranquilo. Tem que esquecer, né, que tá gravando ali. Não dá, pior que não dá pra esquecer. Mas, Gui, vamos lá, né? A gente se conhece fora, né, do ambiente de mercado. A gente nunca trabalhou junto, né? Mas eu quero que você conte um pouquinho, né? Pra quem não te conhece, aonde você trabalha, o segmento. Eu quero que você conte quem é o Guilherme, qual a sua idade, né? Sua formação. Eu quero do início, aonde você já trabalhou até chegar ao trabalho em banco, Gui. Vamos lá, hoje eu atuo como gerente alta renda no Bradesco, então eu atuo atendendo clientes investidores de 1 a 10 milhões. Mas, como você falou, vamos começar aí do início, né? Nem sempre foi assim, né? Eu comecei a trabalhar cedo, então vou começar aí a voltar aos meus 14 anos de idade. Boa. Uns dias aí pra trás, poucos dias. Poucos dias, né, Gui? Quantos anos? Quantos anos? Opa, já vai começar assim já. Mas vamos lá, né? 34. 34, jovem. Tá falando que era um jovem senhor. Entendeu? Eu tenho 32, tá, cara? Você vai falando que tá velho com 34, a gente vai brigar aqui. Mas é isso, então 20 anos já de trabalho, né? Quando eu comecei a trabalhar já pensava, não, são 35 anos ali de INSS, tá tranquilo. Nós sabe que é ter reforma. Não. Nós sabe que é ter reforma. Na nossa vez sempre é mais difícil, né? É verdade, Gui. Mas assim, comecei com 14 anos sem registro, né? Aquele começo básico ali de adolescente. Sim. Tinha um sonho na época, queria uma moto, falei, quero trabalhar. Aí veio a oportunidade, tinha um tio meu que tinha um comércio, tem até hoje, mas ele me deu a oportunidade para começar a trabalhar aí com os 14 anos. Então, dos 14 anos em diante, posso dizer que eu não parei. Trabalhei em muitas coisas diferentes aí nesse período. Nada perto de banco, né? Vou contar como eu cheguei no banco, mas 14 anos de idade eu trabalhava no depósito de material de construção. E assim, inicialmente mais atendendo a venda de água e gás também. Mas trabalhei em caminhão de construção, entregando material, bloco, tijolo, tudo quanto é coisa, carregando caminhão de areia. Cara, isso é importante você dizer pelo seguinte, quando a gente tem 14 anos, eu também comecei a trabalhar, falava panfleto em poste, cara, entendeu? Para a imobiliária que eu trabalhava na época. A gente trabalha, no início, você faz de tudo um pouco, para você descobrir o que você vai fazer dali em diante, e a gente trabalha por necessidade, é uma realidade. Aí você vai descobrindo os caminhos, né? Essa experiência que você teve lá com atendimento ao público, você acredita que contribuiu para você chegar onde você chegou hoje ou não? O que você assim, nessa época o que eu vejo assim que de diferencial é você pegar o gosto pelo trabalho e ver que ele vai te dar um resultado. Nesse primeiro trabalho, o meu pensamento era mais financeiro, ganhava muito pouco, assim. Vou até falar para denunciar mais a idade ainda. Eu ganhava R$150 por mês. Rico? Exato. Pra minha idade na época, eu tava feliz da vida, assim. R$150 por mês, pagava R$100 da moto, sobrava 50 ainda pra colocar gasolina. Tá vendo? Aí, cara, parabéns, cara. Meu primeiro salário eu usei pra comprar um PlayStation. Eu fiquei trabalhando de graça 3 meses, cara, pra comprar uma PlayStation. Você ainda comprou a moto. Nossa, o PlayStation era um sonho, mas...
Mas então era isso, assim, trabalhava de dia, estudava à noite, né? Trabalhava das 8 às 18, algo assim na época. Sim. Era o dia inteiro mesmo, comércio, né? Não para. Aham. E de sábado e de domingo até às 14, né? Comércio não tem Não folga, tem. ia direto. Sou grato hoje pela oportunidade de trabalhar, porque foi em família, né? Mas assim, eu acredito que tem oportunidade também fora de família hoje. A gente vê, no mercado, num programa de jovem aprendiz, que eu também já vou emendar no meu próximo passo, que assim, eu saí do trabalho com meu tio. Na época tinha um programa de aprendizagem na cidade de Barueri, que era o CAMP, Centro de Apoio e Monitoramento Pré-Profissionalizante. Que basicamente eles davam um curso básico ali de introdução à administração, informática, inglês. E você fazendo esse curso, eles direcionavam para empresas parceiras para participar ali do programa Jovem Aprendiz. Sim. Então, isso com 16 anos, eu trabalhei 2 anos com meu tio, com 16 anos eu fui fazer esse curso, saí do trabalho para continuar estudando e fazer o curso. Mas foi rápido, assim, questão de 2, 3 meses de curso, apareceu uma oportunidade de trabalho, aí já começa muito mais a experiência, assim, que já foi me moldando para o futuro e pensar no que eu queria para o futuro. Sim. Era uma agência de viagens, mas uma agência de viagens corporativas. Elas são um pouco menos conhecidas porque elas estão mais nos bastidores, né? Elas não vendem exatamente pacote de viagem. A grande empresa, todos os funcionários da empresa, os executivos, viajam e é contratada uma agência pela empresa. Ou Veja. seja, na época ela tinha clientes gigantes na área de farmacêutica, indústria alimentícia. Então, era uma empresa bem grande, assim, que começou a me dar uma dimensão de onde eu poderia chegar. Porque eu não falei antes, mas nasci na cidade que é região metropolitana aqui de São Paulo, mas é com clima meio que de interior. Você se sente um pouco mais afastado, assim, da grande cidade. E essa empresa era na Avenida Paulista. Então, você chega na Avenida Paulista para trabalhar com 16 anos. O olho Você brilha, né? começa a vislumbrar Verdade. o tamanho potencial assim que você pode chegar. E isso é importante você dizer porque a mente humana a gente sabe como ela funciona. Você não consegue pensar além do que você não conhece. Então, essa descoberta que você teve aí, ela traz, né, para nós essa reflexão. A gente sempre tem que estar buscando conhecer algo novo, porque a gente consegue quebrar horizontes, né? Se você não tivesse tido essa experiência, você não... Poxa, na Paulista, é o centro, é a avenida principal, eu digo, do Brasil, cara. Entendeu? Então, se você não estivesse lá, você não teria, né, aberto os seus olhos, o seu olhar para um mundo novo que você poderia trabalhar, né? Exato. E por incrível que pareça, assim, o meu destino estava traçado ali, né, como eu disse, porque tinha diversos executivos de contas lá que atuavam diretamente no relacionamento com os clientes. Eu atuava como menor aprendiz, meio que um auxiliar do gerente de serviços gerais. Então, naquela época, assim, passagem aérea era emitida de forma física. Então, tudo era comprado. Então, tinha ali um gerente que fazia toda essa parte operacional da empresa, seja alugar uma impressora, todos os serviços manuais. E eu trabalhava ali auxiliando ele, mas tinha executivos de contas que eu conversava ali no meu dia a dia. Eu me inspirava neles, eu olhava e falava, nossa, quando eu crescer quero ser um executivo, né? Olha que legal. Eles de terno. Na época eu trabalhava com roupa normal, né? Mas eu ficava olhando eles ali de terno e falava, nossa, quero usar um terno um dia, né? E Muito chama bacana. atenção, né? Não adianta, a vestimenta do mercado financeiro, ela chama atenção. Chama, Né? legal. Elegância, né? Eu gosto, cara, é muito legal, é muito legal. E assim, eu lembro até hoje de um executivo, Luiz Fernando Siqueira, eu lembro o nome dele até hoje. Ele veio conversar comigo, dele, o que que você vai fazer, né, quando você vai fazer faculdade? Assim, eu já tinha, assim, a ambição de fazer faculdade, mas não tinha pensado ainda exatamente como seria isso, em que área que eu ia atuar, eu não tinha decidido. Minha esposa trabalha no RH do Banco ABN, né, nem existe mais, né, para você ver como muda o cenário. Sim. Na época, ABN Anro Real. É maravilhoso, Guilherme. Faz engenharia e entra no banco. Tá bom, né? Vamos ver isso aí.
Gostei da ideia ali, que ele falava dos benefícios já nessa época. E ele fez um vínculo com a engenharia, porque tinham muitos engenheiros que trabalhavam na área, é isso? Exato, porque ele falava na época, pelo menos pela experiência que ele tinha com a esposa dele, que o banco gostava muito de engenheiros. E é isso. Isso é verdade. Isso, o pessoal diz que o engenheiro ele é contratado no mercado financeiro pela linha de raciocínio rápida que ele tem, né? Pelo menos sempre me Exato. explicaram dessa forma. A linha de raciocínio é muito rápida, a estratégia é muito rápida. Porque hoje a gente fala em engenharia, né? Pô, o cara é engenheiro civil. Você pensa o cara só construindo prédio, né? O cara é engenheiro de produção, né? Você não entende como funciona a operação de uma engenharia de produção, que ela pode ser levada para diversos segmentos, né? E o banco Sim. gosta muito disso, né? Muito dessa área. Exato, e assim, é impressionante, mas qualquer engenheiro, até dando um spoiler antecipando aqui, mas minha esposa é engenheira civil, então, Uhum. e trabalha em banco. Sim. O engenheiro, ele tem um problema, ele precisa resolver. A vida dele é isso, né? Tem, claro, que diversas ramificações, você está num projeto, está numa execução, mas em todos eles você tem um problema ali e precisa resolver. E o gerente de banco faz isso também todos os dias, né? Ele tem ali um problema, uma demanda, ou seja, uma carteira de investimento que ele precisa montar, ele vai resolver aquilo. E além da capacidade também de conta, que não é que você faz conta o dia inteiro no mercado financeiro, Facilita, né? mas Bater você o olho, você precisa tem ter um uma raciocínio, noção. né, mais rápido, mais ágil. Mas essa definição que você fez agora, do que o engenheiro tem um problema, ele precisa resolver sempre, faz total sentido. A melhor definição, quando perguntarem para mim por que que o banco contrata tanto engenheiro, é a capacidade de resolutividade, né? O Exato. raciocínio é rápido, né? Legal. Mas não me formei em engenharia. Outro Aham. spoiler, não fiz engenharia, mas fiquei com aquilo na cabeça. Daí, na época, eu já comecei a olhar, mesmo eu não tendo feito no final, mas eu Uhum. olhava quais universidades vou cursar, vou Tá. estudar para fazer universidade. Mas aqui eu volto também porque que qualquer um pode trabalhar em banco. Sim. Falar em estudo, assim, de adolescência, eu estudei em escola pública a vida inteira, escola estadual, que é muito fraco. E, além de escola estadual, eu estudei em escola em período noturno, porque eu trabalhava de dia. Eu trabalhava na Avenida Paulista e morava em Jandira. Dá uma bela distância aí de uns 35 km mais ou menos. Claro que de trem na época, né, não era nem km, né? Quantas estações que É dava. verdade. Mas era assim, entrava às 8 na Paulista, saía às 17, às 19 tinha que estar dentro da sala de aula. Uhum. E o percurso era exatamente o tempo de eu sair 6 horas da manhã de casa, chegar lá para trabalhar às 8, chegar na escola às 19 e chegar em casa às 11. E mesmo com o ensino bem básico que era na escola esse tempo, eu acredito até que tenha melhorado um pouco, assim, pelo que eu tenho visto das escolas, mesmo públicas, mas era bem ruim. Só que eu queria fazer a faculdade e continuei com essa ideia, mesmo tendo uma formação de ensino médio Sim. fraca, vamos dizer assim. E aí, vamos avançando, para não tomar também aqui Não, que todo, isso. Pode ficar à todo o vontade, tempo, cara. mas fiquei 2 anos nessa empresa. Depois passei para uma outra empresa, que nem eu andei bastante antes de chegar em banco. Eu fui para uma empresa de cerveja, né? Bebidas no geral, que Uhum. é Grupo Petrópolis, Tá. cerveja Itaipava, energético TNT, Uhum. diversas marcas aí, Petra. Lá eu já tive uma experiência assim que eu tive que seguir para a área mais de finanças, vamos dizer assim. Eu entrei lá no financeiro da empresa, isso com 18 anos, 17 para 18 anos. E na área financeira, é uma empresa assim que me deu muita oportunidade, assim, eu tive como evoluir ali, não na parte, ainda tem uma questão que na época eu não tinha faculdade ainda, mas Uhum. estava querendo fazer, terminei o ensino médio, e eu comecei a ter uma visão ali da parte mais administrativa financeira. Eu fiquei atuando nessa empresa por quase 4 anos, e eu falo de oportunidade porque com em torno de 1 ano e meio mais ou menos, eles me deram a oportunidade para ser encarregado financeiro Uhum. de uma revenda que chamava lá na época, né? Mas como se fosse uma filial de distribuição Sim. da cervejaria. E isso, assim, com 19 anos, vamos dizer assim, eu como encarregado financeiro, falei, nossa, deu certo.
Não pelo o estudo, até aí estava até baixo, mas é aquela história de querer trabalhar, que É a isso força de vontade, é aquela gana de vencer. Cara, vou trabalhar. Oportunidade aqui, eu vou fazer acontecer. Era isso, né? foi o diferencial na época. Assim, outras pessoas tinham passado antes de mim no cargo, que a princípio era auxiliar financeiro, né, um cargo para auxiliar o encarregado na época que tinha lá de finanças. E eles falavam que justamente não é conhecer, eu não tinha amplos conhecimentos de Excel, de sistema, que chama as hard skills, né? Eu não tinha as hard skills já prontas, mas a soft skill, que é você ter vontade, você ter comprometimento, você ter aquela questão de você querer trabalhar no grupo, fazer o bem ali para o seu time. E isso foi me dando aí uma boa abertura dentro da empresa que acabou dando certo. E beleza, aí a gente chegou nessa linha cronológica, né? E a gente falou sobre a questão de formação acadêmica. Hoje a sua formação é? Vamos lá, a formação acadêmica, eu nesse período aí, até para já antecipar um pouco, eu casei com 18 anos. Então daí já começa uma responsabilidade maior. Eu trabalhando lá, dava o sangue que Tinha que ralar, tinha fazer que acontecer, fazer cara. a compra do mês, É né? isso. Aí já começa a vir os boletos, aí dá uma motivação até a mais aí de trabalho. Que tem que pagar, cara. Exato. Mas aí, questão de faculdade, a Priscila, minha esposa, a gente tinha uma ideia ali de fazer uma faculdade pública, a gente estava olhando para engenharia, que ela ainda estava um pouco com aquela cabeça de engenharia, mas ia prestar vestibular. Daí a gente fez um pouco de curso pré-vestibular no primeiro ano aí, quando eu terminei o ensino médio, para tentar passar na faculdade. Até porque na época, assim, ganhava pouco ainda, já... Hoje tem algumas opções de ProUni, de FIES, Sim, mas nessa época ainda era bem inicial essa parte de acesso à faculdade. não era Tinha fomentado. as faculdades públicas que dariam acesso. E justo nesse ano, abriu em Barueri a FATEC. Foi o primeiro vestibular que eu fui prestar. Falei, vou prestar a FATEC. E acabou rolando. Então, aí eu fui fazer comércio exterior na FATEC, que é muito mais especializado ali, focado mesmo no comércio, logística, mas que tem todas as outras disciplinas ligadas a financeiro também, que seja cálculo, tinha administração, gestão financeira, tinha uma boa grade que também atenderia na parte de Sim, finanças. Então, esse foi a primeira faculdade, né, que eu comecei e o que eu fiz. legal. E é interessante, porque a gente já trouxe aqui a faculdade de engenharia, a gente Uhum. trouxe a sua faculdade, né, de comércio exterior. Comércio exterior. Comércio exterior. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Então, o segmento bancário, ele não tem um nicho, pô, você tem que fazer administração, tem que fazer economia para você trabalhar em banco, né? Então, isso é super importante que a gente fomente. Porque você tem que estar cursando, né? Óbvio, algo tem que estar alinhado com a expectativa dos cargos que você vai suprir ali mais para frente. Mas só de você ter a mente aberta, que não precisa ter ali o foco em economia e administração, você tem outras áreas que você consegue cursar, já abre diversas oportunidades. Porque tem muitas pessoas que não tentam a carreira bancária porque acreditam que não é possível devido a uma certa faculdade que ela faz, né? Sim. É importante você trazer essa vertente disso. Quando eu entrei no banco, que daí vem a parte, já vamos até chegar nessa parte do banco, que eu saí do Grupo Petrópolis depois com 22 anos. Trabalhei dos 18 aos 22. Na época estava difícil conciliar a faculdade com o cargo que eu tinha lá. Eu tinha um time já na época de umas 8 pessoas mais ou menos. O cargo demandava bastante, não tinha muito abertura para eu trabalhar só até as 18. Logística, quem trabalha com logística, apesar que eu era do financeiro, mas era na parte logística da empresa, não para, é 24 horas por dia. É carreta entrando, saindo, é fechamento de venda ali o tempo todo e demandava bastante. Isso eu comecei a parar para pensar, tá legal, tô num cargo bacana aqui, já tô com um salário que tá legal para minha idade, mas se eu não fizer a faculdade, o dia que se essa empresa aqui achar que eu não precisa mais de mim, eu vou ser demitido e eu não vou estar pronto para o mercado. É isso. A experiência é legal para o mercado, mas tem um pré-requisito para você Claro. passar ali no filtro inicial,
precisava da faculdade. Uhum. E eu com a faculdade já iniciada, foi aí que eu saí da empresa. Eu estava casado, mas eu estava confortável em ficar desempregado por algum tempo. Até pensei em fazer intercâmbio na época, mas acabou que minha esposa ficou grávida, daí a gente cancelou o intercâmbio, mas aí então eu saí para fazer a faculdade e focar nisso mesmo para continuar na carreira. E assim que eu saí em dezembro da empresa. Em abril descobri que teria minha filha. Assim, as coisas acontecem do jeito que tem que ser, né? Exato. Imagina o Ah, baque, né? Exato, é um susto, né? O susto, Já tinha cara. casado um pouco mais cedo e já tinha começado com uma responsabilidade antecipada ali, que não é tão comum. Aí seria uma filha, apesar que assim, tem gente que tem filho com 16 anos, Então, 15. cara, mas assim, tudo acontece no momento certo, né? É de acordo como tem que acontecer mesmo. E a gente tem o seguinte também. Hoje, a cadeira que você ocupa hoje, o homem que você se tornou, passa muito pela experiência que você teve lá no começo, muito jovem. Se não fosse essa Sim. experiência, talvez você não teria bagagem para ter a responsabilidade que você tem hoje. Tanto como pai, como marido, como profissional. Você concorda comigo? Sim, Faz parte, né? total. Tudo vai nos moldando. É, Não existe, assim, a experiência ruim, você vai tirar uma lição dela. é isso mesmo. Tem algo, assim, para você extrair. E o sucesso é para te motivar para continuar buscando ainda mais sucesso, né? Uhum. E a gente conta, desculpa até interromper, Imagina. mas aqui a gente está contando de uma forma rápida, só que se a gente fizer cortes na nossa mente, imagina só, poxa, tenho uma responsabilidade dentro de casa, né? Sou casado desde cedo, vou sair da empresa para poder tentar algo novo, tentar um intercâmbio, pô, vou ser pai. A gente tá falando muito rápido, mas a cabeça, se você não tiver uma cabeça muito boa, você realmente não consegue lidar com a pressão, né? E a pressão vem desde muito cedo. Foi uma guinada de vida ali. Aí eu não tinha mais tempo para ficar pensando muito, eu já tinha que definir, né? Aí, assim, eu trabalhei desde cedo, como eu disse aqui no início, e tava na veia já o trabalho, não tem como correr disso. Só que daí eu ali desempregado, com a minha filha vindo, bateu um certo desespero. E o porquê que eu saí da empresa, né? A Tava parte ok bonita ali. todo mundo conta, a parte triste a gente não conta, cara. É, É isso, não é só sucesso. A história das não. pessoas não são só sucesso. Eu cheguei a falar com o meu antigo gestor para ver a Voltar. possibilidade de voltar, assim, é que daí já seria um pouco mais complicado, porque você pega um encarregado financeiro lá na empresa, não tem um monte de encarregados financeiros na região, né? Então, assim, eu perdi aquele emprego, mas, assim, fiz algumas outras coisas, eu trabalhei com muita coisa na vida e uma delas foi acabei comprando um caminhão, uma HR, um VUC, né, um caminhãozinho pequeno, para trabalhar com entrega. A Priscila, na época, trabalhava numa empresa que distribuía produtos de higiene e limpeza. Lá agregava caminhões, né? Eu vou trabalhar, preciso agora me preparar para Nanda, né? Caraca, que legal, cara. Então, assim, eu fazendo faculdade à noite, comecei a fazer entregas aí com a HR. Fiz isso por 9 meses. Na faculdade, aí você começa a ter contato com outras pessoas, ver outras possibilidades ali de carreira. E acabei que, por uma conhecida minha, uma amiga minha, ela trabalhava já no banco, numa área interna do banco, mas ó, o banco está contratando bastante para a área de atendimento por telefone, e lá fui eu, né, fazer a entrevista. Eu fiz a entrevista dia 26 de novembro de 2012. A Nanda nasceu dia 27 de novembro. Então, um dia antes dela nascer, eu tava lá fazendo entrevista no banco. Caraca. O coração, como é que tava eufórico? Era É, entrevista, era a espera da bebê. Caraca, cara. exato, ali tinha que dar certo. Tinha. Apesar que eu tava trabalhando com Sim. caminhão, mas eu queria continuar minha carreira, né? O caminhão para mim na época foi um trabalho para ter renda, mas não pensava como para a vida inteira. Sim. Apesar que eu sinto saudades ali de trabalhar na rua um pouquinho, ficar aquela liberdade, né, de você levar a carga, entregar e voltar para casa. Era cansativo demais, mas também tem o seu gosto ali, era Verdade. bacana. E aí surgiu a oportunidade. E deixa eu te perguntar.
naquela época que você fez a entrevista, fez o processo, foi para qual área que você entrou no banco? Foi para a área de telefone, atendimento telefônico. Exato. Exigia certificação financeira como exige hoje ou não? Não, era diferente, né? Que nem você pega hoje, quase não existe mais telebanco. Ninguém Uhum. liga, quase ninguém liga para fazer um pagamento de um boleto por telefone hoje, mas na época isso era comum. Sim. Eu comecei lá atendendo para o cliente quer fazer um pagamento, uma transferência, uma TED, fazia tudo por telefone. Hoje é só aplicativo, na época já existia assim aplicativo, existia Internet Bank, mas ainda tinha muito do contato por telefone. Aham. Então era uma área muito grande dentro do banco e era a porta de entrada para o banco ali naquele momento. Era um caminho ali que você ia até ter uma formação. Você entra, tinha 2 meses de treinamento para você aprender tudo que era banco, todos os produtos, serviços, como atender. E ali começa, né? A parte. E aí é a hora que aí a história começa. Porque hoje, Sim. hoje você tem quantos anos de mercado financeiro? De mercado financeiro eu tô indo para 12. Para 12 Em anos. janeiro faz Olha, 12. 12 anos atrás, você se imaginava 12 anos atrás sentando onde você está sentando hoje, essa cadeira? Não. Ou não? Como é que era a sua visão na Assim, época? eu tinha uma visão sempre de um degrau por vez, mas sempre continuar subindo. Ah, Isso eu já tinha essa visão, não sabia exatamente onde eu ia chegar, mas, claro, pensando assim em mudar. Tanto que o que foi comum assim na minha carreira é sempre aceitar o próximo desafio. Estava no atendimento do banco, qual que precisa para o próximo desafio? Que aí entra a certificação. No Telebanco não era obrigatório para você começar o atendimento, mas lá tinha bastante. é, Era necessário para você dar o próximo passo. Ir para uma agência para você fazer atendimento era pré-requisito, aí sim. sim. Aí tinha que ter a CPA. E aí você era CPA 10, CPA 20, CEA. Você chegou a tirar a CPA 10, CPA 20 ou tirou a CPA 10 e pulou direto para CEA? Como é que foi Tirei essa tudo. tirou tudo? Eu comecei a CPA 10, eu tirei ainda no Telebanco. Ficava estudando lá entre uma ligação e outra. Era a cada 3 minutos nessa época que tava caindo Cara. ligação. Tava até bom, né? Não tinha tanta fila. Não tinha fila. Então, quando tinha fila eram 3 segundos, Aham. tá? Já, assim, aí era pegado. Mas aí tinha uma época que tava um pouco tranquilo de ligação. Então, atendia uma ligação, fazia o atendimento. Depois de 3 minutos caiu outra. Então foi nesse intervalo aí de 3 em 3 minutos eu ia estudando para CPA 10. E você sentiu dificuldade, né, na época para os estudos? Ou você assimilou bem o conteúdo? Como é que foi? Você fez a prova uma vez só? Fez mais vezes? Como é que foi? Ó, nem tudo é vitória, mas no começo até que foi mais tranquilo para mim. Eu consegui tirar as certificações tudo em primeira prova, até o CEA, tá? Depois eu vou chegar em outro momento aí. Não, mas eu Mas, digo isso porque eu trabalhei com a sua esposa, né, a Priscila, e ela sempre falava, cara, o Guilherme é muito crânio, o Guilherme faz a prova, ele passa de primeira, eu falo, ele tem que passar essa estratégia de estudos pra gente, cara, não é possível. a Priscila Entendeu? fazendo propaganda aí, depois eu não cumpro. Mas eu, assim, as provas CPA, eu fiz todas, CPA 10, CPA 20 e o CEA. Aham. E essa história de estar preparado para o próximo passo, então, no primeiro ali eu precisava CPA 10. Então, eu estudei, eu não lembro exato, mas cerca de um mês, mais ou menos. E passei de primeira, assim. Só que, assim, não é que é só para quem faz um curso de graduação na área de finanças, mas eu tinha um pouco de conhecimento, Uhum. porque na faculdade eu tive Sistema Financeiro Nacional, eu tive algumas informações ali que Te não deram eram. uma base pra você fazer a prova, já tinha uma noção, mais ou menos, né, de alguns Exato. conteúdos, é isso, né? Exato, eu já tinha uma base, vamos dizer. Sim, sim. Então, fui estudando ali, deu certo na CPA 10, que aí vem, assim, a CPA 10 me abriu as portas para a agência. E nessa época eu trabalhava na cidade de Osasco, Sim. mas aí voltei para Paulista, né? A Paulista sempre me Sempre teve na chamou. sua vida. Exato. E aí, assim, é aquela história de carreira do início mesmo no banco, ali uma agência de rua, na avenida. No caso, a gente até brincava, não é agência de rua, a agência de avenida, né? Que a nossa agência era bem grande. Mas ali, cheguei na agência do zero de novo. Fiquei na recepção, atendendo ali os clientes que chegavam para serem atendidos. Mas logo aí fui pro caixa, na época ainda era forte caixa, na época tinha uns 6 caixas na agência, hoje se tiver muito vai ter um lá. É. Entrada e saída de malote o tempo inteiro com
Exato. fazendo abastecimento manual de máquina. Não tinha, eu lembro na época de agência não tinha. Hoje o pessoal da Prosegur vai lá, né? Faz abastecimento externo dos caixas, né? Lá de fora. Agora não. Na época era só um malotezinho segurando aqui, ó, de olho. Assim, eu sinto até falta dessa época um pouco, era gostoso, assim, é um trabalho, era bem operacional, mas era gostoso, porque eu fiquei no caixa uns 3 meses, mais ou menos, aí é aquela história de sempre procurar o próximo passo. Sim. A oportunidade que surgiu na época foi para supervisor administrativo, não foi nem na área comercial ainda, até então, na parte comercial, eu tinha feito no Telebanco, porque tinha oferta de produtos no Telebanco, Tá. seja de um seguro, seguro proteção da conta, alguns produtos mais básicos, né, que davam para ser ofertados ali por telefone. Então, na agência, eu comecei na parte administrativa. Eu até achava que eu não tinha o feeling para comercial. Uhum. Nesse momento, eu estava achando que eu era mais administrativo. E assim, aí fui supervisor administrativo, tesoureiro da agência, que entra a parte de abastecimento de caixa. E pra você ter uma ideia, na época eram 16 caixas eletrônicos, 16 ATMs na agência. E isso era um trabalho diário, né? É recolhimento de depósito, que é aquelas máquinas cheias de envelope ali Envelope, todos os cara. Pra dias. Tem que conferência, né? abrir um por um. Não tem, Tem choro nem não tem vela, choro, cara. não. É um por um ali, contando os depósitos, a cheque, abastecendo todas as máquinas ali para os saques, né? Uhum. E até então eu ali no administrativo, né, nessa parte de tesouraria, mas aí, assim, é aquela história do próximo passo. O que que eu vou fazer agora? O administrativo ainda tinha bastante na agência, mas já estava com sinais de diminuição. Sim. Que é aquela história de começar a enxugar um pouco o custo do banco, que é caro, né, essa parte. E essa visão que você teve de enxergar isso é muito importante, porque eu tenho diversos colegas que conseguiram enxergar, assim como você, que o administrativo ia ter uma redução e conseguiram migrar. Agora, tem gente que não conseguiu, tem gente que talvez, cada um tem uma percepção, né, de carreira, né? Uhum. Mas algumas pessoas ou simplesmente não observaram o movimento de mercado e acabaram saindo, né, foram desligados. Outros não quiseram mesmo migrar e tudo bem, foi fazer outra coisa. Mas é importante, né? Você, como queria manter a carreira, você sempre antenado. A história do próximo passo. Sempre tá ligado Exato. ao próximo passo, né? Sim, você tem que estar pronto para o próximo. Uhum. Hoje, quando eu estou hoje numa posição dentro do banco, e agora eu preciso estar pronto para o meu próximo passo. E Sim. assim vai ser para sempre no É. banco. Acho difícil isso terminar porque a mudança do mercado é constante. Uhum. Daqui 10 anos, não sei qual vai ser a posição dentro do banco que vai ser Verdade. E importante. muda tudo muito rápido, né? Inclusive. Muda demais. Então, assim, eu lá na tesouraria veio uma gerente nova para minha agência e ela, no momento ali, nessa história de estudar, mas aí veio a CPA 20. Daí eu comecei a estudar para CPA 20 e ela notou que eu tinha alguma habilidade ali para atendimento também. Uhum. Na época não era exatamente minha vontade, mas ela me convidou para ficar na parte de atendimento, meio que num suporte ali da agência, porque eu pegava a parte de qualidade da agência, atendia também alguns clientes, mas meio que num suporte dela. E ali foi, atendendo um cliente ou outro, ainda não tinha meta ainda era feliz nessa época. Mas aí ela me convidou para ser gerente, de fato, e lá vamos nós. É mais uma vez aí mudança total, saindo da... E aí é mudança de mentalidade total, porque você que falou, aí é quando o cabelo começa a ficar branco, o barba começa a ficar branca, Muda porque é hora de muito. meta, cara. Exato. Eu estava acostumado ali. A minha meta era deixar a máquina funcionando. Eu Sim. tinha que ter uma média boa ali de funcionamento das máquinas e também não deixar faltar dinheiro no cofre, né? Sim. Algo assim. A primeira semana que eu comecei a atuar aí como gerente, eu confesso que eu falei, não é pra mim. Falei, Uhum. não dá. Eu desci, a André, eu vou até falar o nome dela, ela não participou aí da minha vida de forma bem importante. Eu desci, André, não é pra mim, não dá certo, eu não sei fazer isso. E tava ali em choque Sim. um pouco. Porque Uhum. assim, eu me considero tímido. Isso aí vem essa história de qualquer um pode trabalhar no banco? Qualquer um. Qualquer um, inclusive, assim, sendo da área comercial e eu me considerando bastante tímido ali para falar com as pessoas. Mas aí daí ela falou, não, Guilherme, você tá indo bem, pode continuar, você
você quiser voltar, ok, mas Você tem o perfil, de acordo com o seu perfil de condução, você tem o perfil, mais ou menos isso, né? Exato, até brinquei, não brinquei não, na época eu tava em choque mesmo, mas eu falei, André, você queria isso pro seu filho fosse atuar como gerente de banco, gerente de relacionamento no banco, você queria pra ele? Aí que veio, né, ela era gerente geral da agência, inclusive virou regional depois dentro do banco também. Ela, sim, eu gostaria pro meu filho, inclusive, ele hoje trabalha no banco e eu espero que ele seja gerente. Então, assim, dá pra... Ela me deu a coragem ali naquele momento, eu falo, vamos lá, dá pra fazer. E a importância do bom gestor, né? A importância do bom gestor. Porque se você Sim. pega uma pessoa que não tem uma gestão boa, porque existem os bons profissionais e os maus profissionais. Você não quer, meu amigo? Sinto muito. É isso que você tem agora. Se não quiser, rua. E existe, tá? Uhum. Existe essa galera. Você sabe disso, entendeu? Então, a importância de ter alguém ali. Ela, tenho certeza, que foi um ponto crucial, né? Pra poder dar uma continuidade na sua carreira, né? Sim, o bom gestor, assim, eu acho, assim, eu não digo que eu passei por mau gestor, eu acho que eu nunca passei no banco. Talvez tenha sido um pouco de privilégio, porque existe uma empresa de mais de 90 mil funcionários, um ou outro talvez fuja da conduta Claro, ali, faz que não vai ser parte. bacana. Uhum. Mas aquela história do bom gestor que ele inspira, que ele te faz ter uma... sair do lugar, né? Porque às vezes ali tá acomodado, não, mas ó, você pode, você consegue isso. Uhum. E ela foi essa pessoa. Então ela acreditou em mim e dali pra frente aí área comercial, né? Aí já chegou as primeiras metas ali do mês. E aí foi. E aí, conforme você vai fazendo, você vê que é possível, né? Além de ser possível, a gente já teve cabeça assim no mercado financeiro, já algumas pessoas às vezes têm a cabeça de achar que você vai ter que vender produto para o banco. Uhum. Depende, nós somos vendedores em alguma escala, mas a gente não tem um produto palpável ali para vender. Então, você vai vender um serviço, mas também a sua consultoria. Porque, principalmente no Brasil, a educação financeira não é muito forte. Então, você tem que desejar, despertar o desejo ali do cliente de ter uma gestão, um planejamento financeiro. E quando você entra na parte de planejamento financeiro, falando aí em pessoa física, aí o cliente precisa de todos os produtos e serviços do banco. Uhum. Não, assim, pelo menos produtos ali para cada momento, né, da vida dele. Então, você não vende seguro. O seu cliente precisa de um seguro, seja de carro, seja de vida, seja residencial, seguro saúde. O cliente precisa disso. Então, você não está assim, colocando um produto para o seu cliente que ele não precisa. Você tem que aprender a despertar esse conhecimento nele para ele ver que ele precisa Para ele daquele entender serviço. que ele tem a necessidade, né? Sim, e muitos não entendem, mas com relacionamento, com conversa, você vai ajudando o seu cliente também a ter esse planejamento melhor. E isso é importante. A gente vai chegar hoje, já já, sobre o tipo de mercado que você está atuando hoje, né? Mas essa questão de você despertar o desejo, a necessidade, fazer o cliente enxergar a necessidade que ele tem para ter um produto bancário, porque o produto ele não é palpável, né? A Exato. gente trabalha com dinheiro. O dinheiro, hoje em dia, ele não é mais palpável. O dinheiro, ele tá na telinha do celular. Às vezes, o dinheiro que tá na telinha do celular, ele não existe. Ele é apenas um número que tá num banco de dados que ele vai circulando entre pessoas. E aí, para você demonstrar que o valor daquele dinheiro e o valor daquele produto que o cliente está aderindo é importante para ele, para a família dele, você tem que criar o desejo, tem que criar aquele vínculo com o cliente para ele entenda que você não está querendo bater meta, que você está querendo Exato. proteger uma família, você está querendo fazer com que ele conquiste sonhos, desenvolva projetos. Isso é muito difícil, né? Sim, e às vezes não é tão lógico também, porque às vezes você pensa, o cliente está fazendo um empréstimo aqui, está com a conta negativa, precisa de um empréstimo para pagar as contas do mês. E aí você pensa, como que eu vou ofertar um seguro de vida para um cliente que está negativo na conta? E muitas vezes é ele que precisa. Uhum. Se ele vir a faltar, ele gere a família dele financeiramente. Se ele falecer, como que ficam os filhos dele? Como fica a esposa? Provavelmente ele não tem recurso guardado por estar fazendo o empréstimo ali. Apesar que daí no mercado que eu atuo hoje, às vezes faz sentido sim você fazer o empréstimo mesmo tendo recursos investidos.
Mas aí, para aquele cliente que não tem o recurso, o seguro de vida é primordial. Sim. Tem que ser a prioridade. O primeiro boleto que ele tem que pagar ali, quando cair o salário dele, é o boleto do seguro de vida. Verdade. Que ele ainda não tem patrimônio. O seguro vai cobrir essa falta de patrimônio enquanto ele não conseguir atingir um patrimônio que deixa a família dele confortável. Quando você fala de seguro de vida, é aquilo. O cliente, ele dobra um patrimônio que ele já tem com uma cobertura. Se o cara tem um patrimônio de 1 milhão, ele faz uma apólice de seguro, ele vai ter um patrimônio de 2 milhões agora. Porque Exato. é o patrimônio que ele já tem, que a família vai precisar ter acesso se ele vier a faltar, e mais a apólice que ele está comprando ali, né? Para poder dar uma estabilidade para aquela família. Sobre o cliente investidor, que é o mercado de alto luxo, que a gente vai conversar já já, esse é um cliente que ele está sempre alavancado, de alguma maneira, seja com o patrimônio dele, ou ele está utilizando aquele patrimônio como um crédito com garantia, por exemplo, para poder se desenvolver mais financeiramente, fazer a empresa crescer, né? De repente, fazer algum outro investimento fora do nicho que ele já atua. E ele precisa da proteção também, seja um seguro prestamista para aquela operação, né? Seja um seguro de vida, justamente para cobrir aquela alavancagem. Então, a gente está falando de seguro, né? Mas assim, existe sim, independente do nicho que você está, a necessidade de proteção. Quando a gente fala de investimentos, que a gente vai, né? A gente vai falar um pouquinho também. O cara, quando ele faz hedge, ele faz uma proteção do investimento que ele está fazendo, né? Então, todo lugar Isso. precisa, né? Exato, assim, no banco, aí eu vou até chegar agora no ponto que eu atuo hoje. Aí foi gerente exclusivo, virei PJ, então eu tive até uma oportunidade boa de conhecer os dois lados, aí pessoa física e pessoa jurídica. E na PJ foi bacana a experiência, mas eu percebi que eu queria trabalhar com investimentos mesmo, principalmente investimento, né? E aí veio a questão da certificação de novo, tá pronto para o próximo passo. Aí veio o CPA 20, depois o CEA, quando eu era PJ. E aí que veio a oportunidade, recrutamento interno do banco mesmo, para atuar ali como gerente de relacionamento alta renda na pessoa física. Que aí é o que eu faço hoje, né? Eu faço isso há 3 anos, né? Já tô com um tempinho aí já, Aí tem já nesse experiência, cenário. já passou aquele frio na barriga. Todo dia tem um frio na barriga, mas já passa já aquele, né? Porque quando a gente muda de segmento, ainda mais quando você vai pro alta renda, você fala, cara, o que vai acontecer aqui agora, né? Eu acho que dá esse frio. Sim, você pega ali um cliente investidor, você já subentende-se que ele tem um certo conhecimento, então você não pode levar uma informação errada para o cliente. Não é necessário você saber tudo, não é Sim. isso, mas você tem que ter uma boa base ali para você conseguir dar uma boa consultoria, mas também, claro, se tiver algo que você realmente não entenda, é sempre não conheço, vou verificar. Transparência, né? Isso é um dos pilares mais importantes assim que eu vejo no atendimento de alta renda hoje, você ter transparência com o cliente. A transparência, ela entra também ali pela parte um pouco de ética, você conquistar o seu cliente, ele confiar em você. Ele precisa confiar em você, porque a gente fala produtos e serviços de banco são parecidos. Cada um tem um nome, tem uma diferencinha ou outra, mas no geral, um CDB no banco X é um CDB no banco Y. Uma LCA, uma LCI, um CRI, um CRA. Os produtos financeiros são semelhantes. O que vai mudar ali no seu dia a dia, como gerente de relacionamento, é o seu atendimento e a confiança que seu cliente vai ter em você. O nome já fala, é o gerente de relacionamento, né? Você tem que criar vínculo, tem que criar relacionamento, né? Sim, você comentou comigo que você chamava de clínico, né? Um médico clínico geral, isso, né? Isso. Que Isso o gerente de relacionamento. A gente tem um conceito parecido lá, a gente está falando concierge, né, no sentido de que o gerente de relacionamento ele é o seu ponto focal, o ponto focal do cliente ali para atendimento em tudo no banco. E o banco tem inúmeras áreas ali de soluções para o cliente. E o gerente de relacionamento, ele acessa as áreas, né? Então, se o cliente precisa de um produto de corretora, vai acessar um analista ali da corretora, um trader para renda variável, ou ele precisa de proteção, aí nós temos a figura do gestor ali de risco, né? De proteção para o cliente, ou até mesmo, aí é o que eu mais atuo no dia a dia, a parte de investimentos, que daí tem o especialista de investimentos que atua junto comigo. Claro, preciso ter conhecimento do mercado, preciso estar antenado, conhecer as opções ali para eu ajudar o meu cliente.
Mas no banco sempre tem a área de back-office, vamos dizer assim. Uhum. Não sei se é exatamente back-office, mas ali os advisors, né? Sim. Que estão ali trabalhando em conjunto para que o cliente seja atendido de uma forma É uma completa. engrenagem para aquele cliente, né? E o mercado que você atua hoje, ele é um mercado que ele precisa de muita tempestividade, né? É o cliente que ele não pode esperar pelo atendimento de uma forma demorada, né? Existem tipos de atendimento que realmente necessitam ser mais tempestivos. É um público muito exigente. O que você sentiu nessa mudança? Sim, o público de alta renda, ele precisa. Isso é primordial que você falou, tem que ser rápido. Hum. Ele não quer te mandar um WhatsApp, te ligar, você não responder. É claro que como gerente de relacionamento, às vezes eu estou numa visita. Isso é algo que acontece muito no segmento alta renda, que é a visita. A gente tem que estar próximo do cliente. E hoje, assim, por mais que eu atue em escritório, não é numa agência, mas eu vou até o cliente o tempo todo. Eu conheço boa parte dos meus clientes pessoalmente porque eu fui ali fazer aquele contato, conhecer pessoalmente. Claro que no dia a dia daí vem com a parte mais tecnológica mesmo, então o WhatsApp é uma das ferramentas principais, que é até para o cliente mesmo, ele precisa de uma questão rápida ali operacional, ele manda uma mensagem e a gente resolve o mais rápido possível, né? Uhum. E sim, é muito exigente. O cliente alta renda ele precisa de um cuidado, porque é um cliente que é muito, vamos dizer, assediado no mercado, porque é um cliente que todos os bancos querem. Sim. E todos os bancos vão buscar no banco vizinho. Então, assim, o meu cliente está sendo assediado pelo banco do vizinho. Não tem como, assim. Se eu não der atenção para ele, alguém vai dar. E acabou aquela época. Nós vivemos uma época no mercado financeiro que foi um ataque assim absurdo de produtos, né? Quando fala de investimentos, um ataque absurdo de produtos. Nós tivemos, vamos colocar 5 anos atrás aí, né? Vamos Uhum. colocar. Mas foi absurdo, foi um boom de ataque assim. E o produto era muito visado, era rentabilidade. Eu sinto que hoje não. Hoje estabilizou essa questão do produto, é óbvio. Todo mundo quer rentabilizar seu dinheiro, todo mundo quer mais dinheiro, né? Isso é um Uhum. fato. Mas eu sinto que os clientes eles estão voltando mais na linha de relacionamento. O cara que não Sim. responde o WhatsApp, o cara que não atende uma ligação, ele perde um ponto com o cliente. Às vezes o cliente está com a rentabilidade até melhor no banco X, só que o banco Y dá um relacionamento legal para esse cara, ele fala, olha, na boa, legal, mas eu vou ganhar aí 1% a mais aí, show de bola, mas e o relacionamento que eu tenho? Se eu tiver um quebra-pau aqui, o cara tá ali disponível para mim a hora que eu quiser, entendeu? Exato, o cliente não quer falar com chat automático. Ele quer ter a confiança do gerente e saber que o gerente está ali para todas as horas. Você começa esse relacionamento num serviço simples. Às vezes o cliente quer fazer uma remessa de câmbio, quer receber. Ali você auxilia o cliente, ele faz, dá sucesso, daí vem aquele primeiro gosto, né? O gerente me atendeu. E aí vai. Ah, o seu investimento, onde que tá, como que tá. No meu caso lá, todos os meus clientes têm já investimento já comigo, com o banco, né? Mas o cliente sempre tem na concorrência também. Então, assim, hoje falar em meta no banco não é para ser assustador. Uhum. Tem meta? Tem. Mas é aquilo que eu estava falando do seguro de vida. A meta é muito orientada à necessidade do cliente. Uhum. Eu não tenho meta fora do perfil do cliente. Na verdade, eu nem posso ofertar um produto que não tenha necessidade ali para aquele momento do cliente. E aí, falando em público alta renda, a gente não pode pensar o bolso do cliente com o nosso bolso. Às vezes, algo que faz sentido, não faz sentido para mim como gerente, mas faz sentido para o meu cliente na posição que ele está hoje. E isso é uma trava que existe em muitos profissionais do mercado financeiro, né? Muitas vezes o Sim. profissional ele não oferta porque ele pensa com o próprio bolso, não pensa com o bolso do cliente, né? Exato. Que nem hoje eu falo que não é importante a meta, consórcio. Não é importante essa meta para mim. Uhum. Mas eu tenho um cliente que precisa de consórcio. É impressionante isso, mas precisa. Uhum. É cliente, se para o público alta renda faz sentido muitas vezes o cliente fazer um consórcio para ele quer comprar um imóvel de 10 milhões, ele tem os 10 milhões, mas ele fala, não, eu vou pegar um consórcio, vou dar 5 milhões de lance, os outros 5 milhões eu vou investir aqui na minha empresa para modernizar uma linha de produção. É esse cliente que a gente está falando.
E esses outros 5 milhões na mão dele vai dar um retorno muito maior do que uma taxa de administração do consórcio. Então faz sentido, depende muito do momento ali do cliente, o que ele precisa para você vir com a solução. E é oferta, né, Guilherme? É oferta. Nós tivemos um caso recente, uma agência, né, de alta renda, em que o cliente tinha um recurso lá, mais de 3 milhões e meio investido, e ele precisava fazer aquisição de uma fazenda, né, para cultivo e tal. E a gerente pegou esse caso, não, eu vou fazer o resgate na semana que vem, se prepara para eu ir na agência que eu preciso fazer a transferência, né? Aí ela, consultiva, né? Calma aí, pra quê? Né? O cliente já pensa, pô, não quer que eu tire o dinheiro. Ele, não, eu vou tirar o dinheiro, é porque, né, eu vou comprar fazenda, eu preciso, já fechei a venda, já paguei a fazenda de 10 milhões, já paguei já 7 milhões, né? Precisa aí dos 3 milhões e pouquinho. Ah, mas vamos lá. Então você já pagou, olha como é a escuta ativa, né? Já pagou 7 milhões aí mais ou menos. E você só tem esses 3 milhões e pouquinho aqui agora. Você vai se descapitalizar? Faz sentido pra você? Já ouviu falar em crédito? Ah, não quero crédito. Não, mas calma aí. Colocou especialista de investimentos em linha. Olha, vai rentabilizar X esse valor para você investido. Você consegue pagar com crédito de garantia uma parte da parcela. O seu cultivo lá consegue pagar o crédito aqui. Faz sentido para você. Aí você pode fechar ou não. Mas faz sentido para você hoje, você levar um crédito com garantia e não se descapitalizar para uma futura dor de barriga que acontece, do que você sair daqui, cara, deixar zerado nos bancos aí. Por mais que você vai tirar um dinheiro lá no seu investimento, a curto e médio prazo, né? Eu acho que não faz sentido você tirar o dinheiro do banco. Aí o cara aceitou. Entendeu? Exato. E tem questão tributária também, então tem muitas variáveis ali para você analisar nesse momento. Por isso que essa proximidade com o cliente faz a diferença. O aplicativo do banco é maravilhoso, ele vai fazer os pagamentos, as transferências, mas com a nossa experiência, a gente pode dar uma luz para o cliente. Ele que vai decidir no final, faz sentido ou não faz. Mas você, como gerente de relacionamento, é seu papel dar as opções para o cliente. É isso. Tentar mostrar um lado diferente, às vezes, do que ele está pensando. Porque o gerente de relacionamento ele tem uma visão muito ampla e com gama de produtos. Muitos clientes não conhecem. E a gente fala que é algo que não é palpável, né? Então o cliente, ele tá preocupado com a empresa dele, tá preocupado com o dia a dia do trabalho dele, com a gestão, com a logística de trabalho. O cara não tem tempo para ficar se preocupando com os nossos produtos. Então a responsabilidade é nossa, de quem tá na cadeira ofertar, né? Sim, e aí com pensar certeza. com o bolso do cliente, né? Foi o que você falou, consultoria, né? É super Exato. importante. E isso com o tempo, o cliente vai pegando confiança. No segmento alta renda é um pouco comum você até ficar um pouco mais tempo com a mesma carteira, não tem uma troca de carteira simplesmente. Claro que se você der um próximo passo de carreira, você vai perder a sua carteira. Mas o banco evita, né, a troca para que você tenha essa proximidade com o cliente e ele ganha confiança em você. Você vai construindo isso com o tempo. E assim, eu acho que foi um acerto. Acho não, né? Tenho certeza que foi um acerto gigante. Aí eu adoro a área que eu trabalho hoje dentro do banco. Que nem você falou, você sabe onde você quer chegar? Lá no começo, lá quando eu entrei no banco, eu ainda não tinha certeza. Na verdade, naquela época eu nem conhecia que tinha essa área dentro do banco. Sim. Mas você vai dando os passos, um de cada vez. Cada passo que você dá te abre ali opções, um leque de opções. Aí você vai escolhendo e se preparando que acaba dando certo. E pode falar isso. Não, eu ia dizer assim, esse mercado de alta renda, você começa a gostar ali do dia a dia. Você começa a ver muito sentido também na sua carreira. Você vê que faz a diferença na vida do cliente. E isso te dá uma satisfação que vai além assim do profissional. Você se sente bem com você. Quando você chega no final do dia, você pensa que você conseguiu auxiliar o seu cliente a tomar as melhores decisões. Porque opção de investimento é o que não falta. Você conhecer o seu cliente faz a diferença. Porque daí se a gente entra hoje até nas mídias sociais mesmo, não falta influenciador Oferta, né? de investimento. Não estou tirando o mérito deles porque eles fazem um trabalho incrível de divulgar o que tem de opção. Claro. Mas no final das contas, o seu gerente de relacionamento, ele sabe dos seus objetivos, dos seus planos, ele sabe qual que é o seu apetite a risco, pelo menos assim depois de um certo conhecimento, depois de um tempo. Então o Suitability ali te faz ter um conhecimento sobre realmente se aquele cliente ele está
vai fazer sentido ele comprar ações? Não vai? Às vezes não. Às vezes o cliente vê o vídeo lá, a ação subiu 35%. Fala, nossa, quero ganhar 35%. Mas você sabe que ele não suportaria cair 2. Não Ele tem quer ganhar estômago. 35, Exato. mas cair 2 ele não quer. Exato, exato. E assim, os influenciadores, foi o que você falou, é sensacional. O trabalho dessa galera é sensacional. Só que ele fala para o público amplo, né? É isso. Então, quando você tem um gerente ali com você, ele tá direcionando para você. Quando você vai no médico, você tem um problema de estômago, eu também tenho, mas o seu corpo é diferente do meu, entendeu? Isso Então, mesmo. ele vai direcionar um tratamento para você e vai direcionar um tratamento para mim, né? Então, isso é importante. Então, eu pego diversos clientes, né, que falam, poxa, mas eu vi o vídeo da Natália Arcuri, eu vi o vídeo do Primo Rico. Sensacional, parabéns, tem que ver mesmo, tem que assistir. Eu vi o Primo Pobre, tem que assistir. Mas cada um tem sua cabeça, eles estão falando de uma visão ampla, né? Então, é super importante que o pessoal tenha essa consciência. Poxa, eu vou começar a investir. Tá bom, mas vai lá, conversa com o seu especialista. Não gostou de ser especialista no banco X? Vai pro banco Y, conversa, né? Você tem a oportunidade, até mesmo dentro do banco, de conversar com um especialista ou com outro e, de repente, você se identificar melhor com algum deles ali. Mas a ideia, assim, no segmento é você ter uma metodologia, pelo menos, para não ficar totalmente fora ali. O gerente diz uma coisa, o especialista diz outra. Não. Então, tem toda uma curadoria do banco, que aí entra também uma parte, assim, às vezes um investidor, se ele quer ir por conta, mas ele não tem conhecimento, às vezes ele acha que não faz sentido o que o banco está sugerindo, mas há um estudo muito forte por trás. O banco faz um estudo de carteira para que você não se exponha muito ao risco. Porque eu já vi histórias assim de investidores que, de repente, tal ação caiu, vai lá e compra 2 milhões daquela ação, aquela ação desvaloriza 92%. E aí? O seu 1 milhão virou 8 mil reais. Então, cara. Então tem que tomar esse cuidado. E o gerente, assim, tem um papel importante nisso de mostrar sempre isso para o cliente. Se o cliente quiser comprar tudo de ações, ele vai comprar porque a decisão sempre é do cliente. Mas você, como gerente, tem a obrigação de mostrar os fundamentos ali de investimento, de montar uma carteira equilibrada para que o risco seja mitigado e, claro, o retorno seja aumentado, o melhor risco-retorno ali da carteira. Sim. Isso sim vai entrar por todas as linhas de investimento que são possíveis, seja um fundo imobiliário, um CDB, uma LCA, um CRI, um CRA, aí vai as siglas aí ao infinito e além, mas aí você como gerente vai direcionando, claro, porque dentro das milhares de opções que o cliente tem, seu papel ali como concierge do cliente, né? Existe todas essas opções, mas olha essa aqui como tá legal. Então, assim, é uma venda? Mais ou menos. É uma venda se for no sentido de que você vai oferecer, o cliente vai comprar, vamos dizer assim. Sim. Mas é uma consultoria, né? É uma oferta que foi pensada para aquele cliente. É isso. E ele vai te consultar, né? Eu passei por diversas assessorias em que o especialista de investimentos recomendou para o cliente me ligou de volta e falou assim, olha, me recomendou isso daqui, você recebeu aí, eu tenho certeza, né? Ou eu participei da consultoria, ele liga depois, né? E ele fala, poxa, é isso mesmo? Você só fala, não, é isso mesmo, pode confiar. Né? Bacana, é a questão né? do relacionamento. É bom legal. demais. Guilherme, seguinte, a gente tem muito mais para poder conversar. Inclusive, vou deixar aberto aqui um convite já, viu? Você vai viajar mais 1 hora depois para vir aqui, porque a gente vai falar da parte técnica depois, tá? Sim. Eu quero você aqui de verdade para você falar. Hoje a gente apresentou quem é você, né? Quem é o Guilherme, mas a gente vai ter uma oportunidade para voltar, para poder falar sobre produtos, que é super importante. Né? Você tem um conhecimento amplo sobre produtos, né? E é interessante entender também como você faz a recomendação, né? Como você faz a análise desses produtos. A gente está sem tempo agora, mas a gente vai voltar para poder falar sobre isso. E o convite está aberto aqui para todo mundo, tá? Para ele não fugir, tá, gente? É para ele não fugir, tá? Então, eu quero você aqui de volta, tá? Para poder falar sobre essa parte mais operacional, a gente vai fazer isso. Só que, chegando ao final, eu sempre digo que isso aqui é um registro que fica para toda a sua vida, né? Então, seus familiares vão ver lá na frente, a Nanda vai ver, né? A Priscila vai ver. E eu quero que você deixe um recado para sua família, porque
é sempre o próximo passo, né? Você fala, tem que vislumbrar o próximo passo. Então, tenho certeza que a gente está gravando isso aqui hoje, você vai dar diversos próximos passos na sua carreira e na sua vida pessoal também. Só que as pessoas que estão com você, né, acompanhando todo esse processo desde o início, né, é sua família. Então, deixa um recado para eles, é importante. Assim, até vou denunciar aqui. Era pra Priscila estar aqui hoje. Vou dizer. A Priscila participaria, mas no próximo, então, a gente já coloca ela pra ela contar a história dela, que é super bacana também. Mas, assim, eu só me sinto agradecido, assim, pela família, pela minha filha, pela minha esposa. E é bacana, assim, poder estar falando aqui em nome delas. Aqui também estou representando hoje a família aqui. E na próxima, tá, que a Priscila virá, a gente vai ter aí o casal bancário. Exato, a Priscila, ó, vou dizer que destrói. Boa demais. Então a gente vai descobrir na próxima, então, como é que é, né? Esse dia a dia de vocês, se tem troca, se não tem troca do dia a dia de trabalho, deve pegar fogo lá, hein? Falando de produto, cara. É bacana, a gente troca as experiências ali, é interessante. O legal é que a gente trabalha em instituições diferentes, então é até legal, assim, de ver que, no fundo, o serviço ali do gerente de relacionamento é parecido, né? Aliás, é igual, né? Não importa qual banco que você vai entrar, qual banco que você vai ter essa oportunidade de carreira, o importante ali é a sua dedicação, você manter... até ia comentar, assim, a questão de certificação, vou puxar rapidinho aqui antes de finalizar, mas a certificação não vai te deixar pronto para atender o seu cliente. Não é também o intuito dela. Mesma coisa de uma habilitação para você dirigir um carro. Você vai lá, você vai tirar a habilitação, você vai aprender sim ali nas aulas, né, para você tirar a habilitação para dirigir um carro, mas a experiência vem com a vida. Então a certificação, não fique preocupado, não sei tudo sobre investimento. Ninguém sabe tudo sobre investimentos. Mas dê esse primeiro passo, tira a certificação, que você já vai estar habilitado aí para conduzir, no nosso caso aqui, conduzir uma carteira de clientes, a sua lojinha, né, que a gente chama. Exato. Então, você, com a certificação em mãos, a experiência vai ser no dia a dia, no atendimento. E é aí que você pega a bagagem, né? Aí você ganha corpo, né? É jogo, não tem jeito. Você só aprende ensinando. Então, você só aprende falando com o cliente. É uma realidade. Você coloca na prática ali. Vamos falar de fundos com o cliente. Você quer uma aula melhor do que o teu cliente perguntar um fundo para você, se não saber? Você vai pesquisar. Exato. Que você vai voltar com ele e vai dar uma aula para ele sobre aquele fundo. Você vai puxar a lâmina, a carteira do fundo. Exato. Quem é o gestor, você vai puxar tudo. Você aprende sim, é no dia a dia. E assim, para finalizar, gente, compartilha, tá? Esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a gente tem o Guilherme aqui, que ele tem um mercado, ele trabalha há mais de 12 anos, então a experiência que ele tem aqui é gigantesca. Então, de repente, alguém que está começando, alguém que quer mudar os rumos aí, vai aprender demais com esse bate-papo. E fica aqui uma lição que eu aprendi hoje no bate-papo com você, Gui, que é aquilo, preparar para o próximo passo. É isso, Clay. Se prepara para o próximo passo, porque essa é a lição que eu aprendi com você hoje. Muito obrigado, Gui. Até a próxima, tá? Agora eu aguardo o próximo bate-papo. Turma, obrigado. Até a próxima. E já segue aí a Aprovei Banco, hein? Tchau, tchau.